minutos, o governo brasileiro vai aguardar que as atas da eleição presidencial na Venezuela estejam disponíveis para então reconhecer os resultados do voto em Caracas. A Luciana Verdolim está de volta, direto de Brasília, com mais informações ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Oi, Luciana. Oi, Colombo. Olha, o Ministério das Relações Exteriores ainda não se pronunciou. O resultado da eleição já foi anunciado pelo governo da Venezuela nessa madrugada. O assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, está lá em Caracas desde o último sábado. Ele teve autorização para entrar naquele país, apesar de a comunidade internacional ter denunciado que o governo Maduro impediu a entrada de vários observadores internacionais. O ex-ministro Celso Amorim divulgou uma nota dizendo o seguinte, que ele está em contato com diferentes forças políticas e analistas eleitorais através de integrantes da equipe de observadores do Centro Carter e do painel de especialistas da ONU, da Organização das Nações Unidas. O assessor para assuntos internacionais aqui da Presidência da República diz que está em contato direto também com o presidente da República, que não se pronunciou até o momento, e diz o seguinte, que vamos aguardar os resultados finais e esperamos, segundo Celso Amorim, que sejam respeitados por todos os candidatos. As eleições venezuelanas começaram com polêmica e estão terminando também com bastante polêmica. A gente tem aí um posicionamento do presidente da Argentina, Javier Milei, que pelas redes sociais disse o seguinte, os venezuelanos optaram por acabar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados anunciam uma vitória esmagadora da oposição e o mundo espera que esta reconheça a derrota após anos de socialismo, miséria, decadência e morte. A Argentina, segundo ele, não vai reconhecer mais uma fraude e espera que desta vez as Forças Armadas defendam a democracia e a vontade popular. Ainda de acordo com Milei, a liberdade avança na América Latina. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, também se pronunciou pelas redes sociais. Diz que foi um segredo aberto. Eles iriam vencer. O governo Maduro, o candidato governista, iria vencer independentemente dos resultados reais. O processo até o dia das eleições, de acordo com o presidente do Uruguai, até o dia da eleição e a contagem dos votos foi claramente falho. Não se pode reconhecer, ainda de acordo com ele, um triunfo se não confiarmos na forma e nos mecanismos utilizados para alcançá-lo. Quem também se pronunciou foi o presidente do Chile, Gabriel Boric. Disse o seguinte, que o regime de Maduro deve compreender que os resultados que publica são difíceis de acreditar. A comunidade internacional, segundo ele, e especialmente o povo da Venezuela, incluindo os milhões de venezuelanos no exílio, exigem total transparência das atas e do processo e que os observadores internacionais não comprometidos com o governo prestem contas pela veracidade dos resultados. Do Chile, ainda de acordo com o presidente daquele país, não se reconhecerá nenhum resultado que não seja verificável. Existe uma expectativa grande, inclusive da comunidade internacional, com relação ao posicionamento do Brasil, do Ministério das Relações Exteriores e do próprio presidente Lula, que na semana passada deu sinais aí de desconforto com as atitudes de Maduro, que antes, mesmo faltando alguns dias para as eleições, disse que se ele não fosse eleito, haveria um banho de sangue naquele país. Pois é. Vamos aguardar. Daqui a pouquinho, o Fabrício Knight, que traz mais repercussão internacional sobre o resultado anunciado pela Justiça Eleitoral venezuelana, que dá a vitória ao ditador Nicolás Maduro na eleição de ontem. Quero ouvir o Acácio Miranda e a Amanda Klein sobre esse momento difícil que a diplomacia brasileira atravessa, que o governo Lula atravessa, porque me parece que nenhuma solução vai ser suficientemente boa para agradar quem quer que seja, não é isso, Amanda?
E numa eleição cada vez mais tisnada, né, por milhões de desconfianças de todas as partes. Colombo, você veja que nem os líderes de esquerda da região da América do Sul, da América Latina, reconhecem totalmente a vitória de Maduro, declarada por um órgão, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o CNE, que é controlado também pelo regime Maduro e que saiu do ar, está há horas, saiu do ar na madrugada, depois da contagem de 80% das urnas, declarando a vitória de Maduro por uma margem apertada, é verdade, segundo, de novo, esse conselho declarado por Maduro, simplesmente saiu do ar e não forneceu todas as atas, ou seja, a oposição da Maria Corina Machado, do Edmundo Gonzalez, que é o candidato oficial e que foi toda unificada para disputar esse pleito, diz que só teve acesso a 30% das atas, como se fossem os boletins de urna aqui no Brasil, que tornam o resultado verificável. E pior, no discurso dele de vitória, Maduro disse que já sabe quem foi responsável por esse suposto ataque hacker que derrubou o site do CNE do ar e que essas pessoas serão acusadas de terrorismo. Ainda abre um vácuo aí para que a oposição, para que os adversários, como Edmundo Gonzalez, Maria Corina Machado, sejam acusados de terrorismo. Nós sabemos que hoje existem 305 adversários políticos presos na Venezuela, 130 desde janeiro, que mostra que o regime vem recrudescendo, e o Brasil nessa difícil posição, porque Gabriel Boric, que é o líder de esquerda do Chile, já, enfim, emitiu um comunicado colocando em dúvida o resultado da eleição da Venezuela, e o ministro de Relações Exteriores da Colômbia também disse que só vai aceitar um resultado que seja transparente e verificável. Portanto, o Brasil, como uma liderança regional e como um dos governos mais próximos a Nicolás Maduro, é esperado com ansiedade o seu posicionamento. E concordo com você, está numa posição muito sensível, reconhecer um resultado que, obviamente, não é confiável. Colombo, o regime de Nicolás Maduro, sob o aspecto político e sob o aspecto econômico-social, virou um fardo muito pesado de ser carregado para todos os líderes, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita. Mas é importante nós lembrarmos que as relações internacionais são feitas de forma pragmática. Então, todos os países, e quando eu digo países, eu digo instituição, separando disso alguns líderes, só emitirão manifestações concretas quando este resultado, por mais enviesado que ele seja, for confirmado. A partir desta confirmação, aí sim nós teremos críticas feitas pelos países para que durante o processo não existam acusações por parte do regime de Maduro que os países estão agindo de forma ideológica e não de forma racional. Mas verdade seja dita, independentemente do resultado proclamado pelo CNE da Venezuela, antes do início do processo eleitoral, já foram praticadas várias irregularidades, como o afastamento de opositores, como a prisão de opositores. O próprio Edmundo Gonzalez, que foi o adversário do Maduro, ele só conseguiu disputar as eleições por pressão dos Estados Unidos, sob pena de derrubar o Acordo de Barbados. Então, é inegável que a Venezuela vive um problema e este abacaxi está no colo dos líderes mundiais, especialmente no colo dos líderes da América do Sul.